Diante dessas conversas que a gente tem visto agora e tem tido sobre golpe de Estado, sobre os riscos de ruptura democrática, eu recebi uma pergunta muito interessante hoje, feita pela Marilene Torrens. Ela perguntou o seguinte aqui: Henry, desculpa, eu não entendo nada de política. Se houver um golpe de Estado, canais como o seu serão cancelados? Essa é uma excelente pergunta, Marilene, e eu já pensei sobre isso também anteriormente. Na verdade, é uma preocupação, né? Tanto para mim, que trabalho aqui na internet, quanto sabendo que muita gente utiliza o YouTube ou outros canais como referências para poder compreender a realidade, né? Então hoje eu vou responder essa pergunta da Marilene, só que antes disso eu quero ler aqui uma série de tweets da jornalista Andréa Sadi, no qual a Andréa ela fala sobre esse embate que está se dando agora entre Bolsonaro e Forças Armadas. Para vocês entenderem um pouquinho o cenário que está acontecendo aqui, então diz o seguinte: 1. Generais do Exército, da Ativa e da Reserva, ouvidos pelo blog dela aqui, né, desde ontem, concordam que Bolsonaro quer fazer uso político das Forças Armadas e que Pujol, que é o comandante do Exército, é pedra no sapato. Entre as missões que o presidente gostaria que o general Fernando, que foi o general que foi demitido ontem, né, que era o ministro da Defesa, entre as missões que o presidente gostaria que o general Fernando sinalizasse e que Pujol estivesse alinhado, estão recados de apoio nas redes sociais defendendo medidas da pandemia criticadas pelo governo, por exemplo, na segurança pública e um perfil como o de Vilas Boas. Pujol deixou claro desde o começo que não faria nenhum gesto ao executivo. Pior, irritou o Bolsonaro quando, durante uma visita do presidente ao Sul, recusou-se a dar a mão para cumprimentá-lo, oferecendo o cotovelo por medida de segurança contra a Covid. Mas a situação entre Bolsonaro e Pujol foi ficando insustentável nas últimas semanas. O presidente reforçou cobranças por postagens nas redes sociais de defesa do governo, tanto do general Fernando, o ex-ministro da Defesa, quanto do comandante do Exército. Nas palavras de um interlocutor dos militares, a busca é por um perfil como o de Vilas Boas, ex-comandante do Exército, duramente criticado por políticos e STF por ter postado, na véspera do julgamento do Lula em 2018, uma mensagem em tom de ameaça e pressão ao STF. Bolsonaro, por sua vez, é um fã do general Vilas Boas e tem preferência por um perfil no Exército que se intrometa na política, como avaliam os generais ao blog. Aliados de Pujol reforçam que isso jamais aconteceria com ele. Ficou claro, desde o começo de sua gestão, uma linha que o ministro Fernando e o governo cuidariam do muro do quartel para fora e ele do muro do quartel para dentro. Sobre a troca mirar o uso da força, como ameaça às instituições, generais repetem ao blog que o Exército é uma instituição muito sólida e não embarcaria em uma aventura do presidente da República. Então você tem aqui uma descrição, na verdade, das fontes da Andréa Sadi, que insistem no tom de que o Exército é uma coisa, a instituição, Forças Armadas é uma coisa e que eles não vão ser usados pelo Bolsonaro para uma aventura, como eles dizem aqui, né? Isso, em tese, apaziguaria os ânimos, isso, em tese, tranquilizaria as pessoas, mas, no final das contas, a intenção é clara. A intenção do Bolsonaro é de usar a reputação das Forças Armadas a seu favor para intimidar as outras instituições, para intimidar o Congresso, para intimidar o STF, para intimidar a população, né, a oposição política. Então há essa queda de braço agora entre Bolsonaro e militares, e no final das contas, até onde tudo indica que quem vai ganhar será o Bolsonaro, por enquanto. Porque os comandantes das Forças Armadas, né, os comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, ofereceram seus cargos agora, né? Então, assim, eles estão agora entregando seus cargos ao Bolsonaro, ou seja, ele vai agora pôr, certamente, nesses cargos, comandantes alinhados à sua mensagem. O que não deixa de ser preocupante também, como eu disse, né? Bem, então, nesse tom aqui, a Andréa Sadi dá a entender que há pouca chance das Forças Armadas embarcarem no bolsonarismo. A gente já falou sobre isso anteriormente, né, sobre como o risco principal agora não é tanto o Exército, aparentemente, né, embora você tenha ali uma base, né, os baixos escalões do Exército são muito mais bolsonaristas do que a cúpula do Exército, mas a preocupação tem mais a ver com policiais e com milicianos, né, ou seja, profissionais de segurança, agentes de segurança que são alinhados ao Bolsonaro e que podem sim tocar o terror,
causar o caos e levar à violência e, desse modo também, mesmo se não levar à ruptura institucional, causar uma situação problemática no país. Daí voltando à pergunta da Marilene Torrens, né, sobre se caso houvesse um golpe de Estado no Brasil, que canais como o meu ou outros canais críticos ao governo, se eles poderiam ser fechados, né, cancelados pelo presidente. E como eu falei, essa pergunta é interessante porque eu já pensei sobre isso, né? Se a gente for observar historicamente inúmeros regimes autoritários, o que eles fazem, logo de cara, na verdade, tem a ver com supressão de liberdades individuais dos cidadãos, né? Então tem a ver com liberdade de expressão, tem a ver com liberdade de imprensa, ou seja, fechar jornais, fechar televisões, fechar rádios, ou seja, controlar o aparato de comunicação, porque assim eles eliminam um dos riscos principais, que é a crítica, a capacidade de cidadãos se revoltarem diante de atos dos governantes, no caso o ditador, ou a junta militar, ou o regime autoritário qualquer que seja, suprimir a livre expressão para que não haja esse poder de contágio da comunicação, né? As pessoas vão lá falando uma para outra e elas vão espalhando assim a mensagem. Inúmeros regimes autoritários fizeram isso no passado e fazem isso no presente também. Eu vou pôr para vocês aqui no comentário fixado 2 links, na verdade. Um link é de um artigo aqui que se trata de censura online. É um mapa e um ranking com todos os países e suas restrições respectivas à internet. Então você pode olhar nisso aqui, tem vários mapas, aqui tem mapa da Europa, da América do Norte, da América do Sul e Central, da Ásia, da África, da Oceania, mostrando aqui quais são os países que têm restrições a algum tipo de serviço. E depois tem um outro link aqui que é da Wikipedia, que tem também restrições feitas particularmente ao YouTube, né? Restrições feitas a conteúdo no YouTube ou à própria plataforma, né? Como países censuram ou não o YouTube. Por exemplo, nesse site mostra que a Europa tem pouquíssimas restrições, talvez seja um dos continentes com menores restrições de todos, com exceção da Turquia, que tem restrições a conteúdo político, por exemplo, às redes sociais, a conteúdo pornográfico. Tem páginas que são banidas também. A Rússia, né, como eu mencionei até mais cedo, o caso do Putin, também é um país que tem restrições a conteúdo político. Bielorrússia, a Grécia tem algumas restrições também, e a Sérvia também tem restrições a alguns conteúdos. A América do Norte há poucas restrições. Cuba está na América do Norte aqui nesse mapa, mas seria América Central, né? Mas você tem Cuba aqui, que é um país que tem restrições também a conteúdos na internet. Na América Central e do Sul há poucas restrições, uma exceção aqui é a Nicarágua. E a Ásia e a África são os países que mais têm restrições, e daí você tem o caso particular da China, né? Você até tem aquilo que se chama The Great Firewall of China, que seria o grande firewall ou a grande muralha de fogo da China, porque firewall é um tipo de aplicativo usado para controlar conteúdos, né? Essencialmente é usado para controlar conteúdos nocivos, né? Com fraude, conteúdos que roubam sua senha, mas no caso da China há um firewall nacional, ou seja, na China eles proíbem vários sites ocidentais, vários sites e páginas, redes sociais ocidentais, não têm acesso a Facebook, não têm acesso a YouTube, não têm acesso a LinkedIn, não têm acesso a Twitter, não têm acesso a vários conteúdos, acho que o Google também não tem acesso. Então, assim, vários conteúdos são restritos na China, é um caso extremo de controle da internet e de fiscalização da internet. E um outro caso extremíssimo, na verdade, que é o mais extremo de todos, é o da Coreia do Norte, no qual a internet ela é totalmente restringida, né, com raríssimas exceções. Eles têm uma rede, uma intranet, na verdade, eles têm uma rede interna deles lá, que é usada pelos norte-coreanos, e certamente ali você tem banimento de todo tipo de conteúdo, né, incluindo conteúdo político, né, que seja crítico ao regime, por exemplo. Daí, se você olhar o mapa aqui, você vê que outros países asiáticos também têm restrições severas. A Arábia Saudita, por exemplo, você une regimes autoritários, ditatoriais, com regimes também teocráticos, né, fundamentalistas religiosos, e que impõem restrições a conteúdos. A Índia tem restrições, Paquistão, Irã, Omã, Catar, Emirados Árabes, Iêmen, Tailândia, Vietnã, e na África também, né? Alguns países também que não têm quase acesso à internet é a Somália, é extremamente restringido, ou seja, você vê que há vários casos aqui de países com regimes autoritários ou ditatoriais, ou regimes teocráticos, né, que querem banir conteúdos, porventura venham a criticar a religião deles, ou os líderes religiosos, e eles têm, de fato, censura explícita, escancarada, sem nenhum tipo de mascarar isso, na verdade, né? Nesses países como a China, por exemplo, para você usar conteúdos ocidentais, né, conteúdos de redes sociais ocidentais, como o Facebook, essas coisas, você é obrigado a usar um VPN, você é obrigado a usar um aplicativo para isso, né, ou um software para isso, ou um site para poder burlar o firewall da China. Então, só insistindo nesse ponto, uma das primeiras medidas de regimes autoritários tem a ver com isso, restrição da livre expressão, porque a crítica
o comentário, expor os erros, né, expor os desmandos dos governantes é algo perigoso numa sociedade, né, que você possa vir aqui e se expressar livremente e criticar um presidente, criticar um governo, criticar um ditador, isso é muito perigoso, porque isso vai minando a confiança coletiva da população naquele governante. E nos regimes democráticos, via de regra pelo menos, esse é um dos princípios basilares das democracias, né? Que você possa se expressar, que você possa criticar, que você possa ser livre na sua expressão. É claro que mesmo em regimes democráticos, a livre expressão também tem seus limites. Há crimes contra a honra, há outros tipos de violações da livre expressão que simplesmente são tolerados mesmo em regimes democráticos. Mas essa é uma das bases. A imprensa livre, por exemplo, que você tem jornalistas investigando, jornalistas que possam vir expor aqui os erros, as fraudes, corrupção no governo, que possa cobrir, fazer uma cobertura dos fatos, isso é crucial. Voltando à pergunta da Marilene, se um governante autoritário, se no caso o Bolsonaro desse um golpe de Estado, se ele poderia bloquear canais políticos que criticam o Bolsonaro. Em tese sim, isso já aconteceu anteriormente em outros países que tiveram problemas também com manifestações públicas a regimes autoritários. Basta de pensar, por exemplo, quando houve a Primavera Árabe, né, tal Primavera Árabe, muitos países, quando havia manifestantes nas ruas, bloquearam as redes sociais por algumas horas ou por alguns dias, porque eram usadas para a organização de manifestações, então isso acontece. No caso do YouTube, eu não sei até que ponto que eles podem bloquear conteúdos específicos, embora isso já foi feito anteriormente, como na Alemanha, por exemplo. A Alemanha tem severas leis de direitos autorais e, durante vários anos, na Alemanha, clipes de músicas ou conteúdos com direitos autorais, eles eram bloqueados na plataforma. Então, eu não sei até que ponto que eles podem direcionar, por exemplo, o Bolsonaro dizer assim, eu não quero que o conteúdo do meu canal, ou o canal do Carlito, ou o canal do Clayson, seja bloqueado. Não sei se ele pode fazer isso, sabe, direcionar assim. Eu não sei até que ponto que eles conseguem bloquear conteúdos específicos, né, certos canais específicos, mas certamente poderia bloquear toda a plataforma, assim o brasileiro não teria acesso ao YouTube. Só que, se o Bolsonaro fizesse isso, de bloquear o YouTube no Brasil, eu acho que ele cairia no dia seguinte, porque imagina, se eu não me engano, o Brasil é o segundo país com o maior número de usuários do YouTube do mundo. Então imagina só, no dia seguinte os brasileiros iam estar quebrando tudo, né? Se bloqueia o Facebook no Brasil, no dia seguinte tá todo mundo pegando fogo, né? Então tipo, Twitter, Instagram, bloqueou as redes sociais, o brasileiro vai botar fogo em tudo, virar carro, queimar loja, porque, sinceramente, sem rede social, acho que o brasileiro tem um treco. E os influenciadores também, né? Mas em tese sim, e de certo modo são as práticas dos regimes autoritários. Eles fazem isso e eles querem justamente controlar a informação para que a população só tenha acesso à versão deles da realidade, que só tenha acesso à leitura deles, mesmo que seja mentirosa, distorcida e totalmente delirante. Inclusive nesse livro aqui, que eu já mencionei outras vezes, que é What We Knew, que relata experiências individuais de judeus e alemães durante o regime nazista, eles falam muito sobre isso, né? Sobre o controle da comunicação, sobre como os alemães eles eram obrigados a sintonizar na rádio ali de maneira clandestina a BBC de Londres para poder ouvir notícias, porque eles sabiam que as notícias que vinham diretamente do regime nazista eram falsas, então eles eram obrigados a sintonizar na rádio britânica para poder saber o que estava acontecendo na guerra. E isso era proibido, a pessoa podia ser presa e morta por causa disso. E um outro livro que é muito bom, não tem em português infelizmente, é esse aqui, The Dictator's Handbook, que é um livro excepcional e que tem umas leituras mais lúcidas e realistas sobre regimes autoritários e como eles operam. Então, mais uma vez repito aqui, eu não sei até que ponto o Bolsonaro tem condições de dar um golpe de Estado e governar desse modo. Se por acaso houvesse um golpe no Brasil, não acho que o Bolsonaro duraria muito tempo. Eu acho que ele cairia rapidamente, porque para ter um golpe é necessário que haja inúmeros grupos poderosos que estejam interessados naquela ruptura do sistema. É preciso ter apoio de uma parte da elite, é preciso ter apoio das Forças Armadas, certamente, é preciso ter apoio de diferentes segmentos sociais, de uma cúpula que compre aquele programa, que compre aquele projeto, que vá se beneficiar daquilo. Nesse momento em particular, eu não sei que tipo de grupos necessariamente lucrariam com uma ditadura bolsonarista. Realmente não sei dizer. Mas, sem dúvida nenhuma, se o Bolsonaro desse um golpe, ele teria as condições e certamente o desejo de censurar a imprensa, de censurar a internet, de censurar as redes sociais, de censurar o YouTube, porque são veículos de controle, de fiscalização e de apresentar para as pessoas a crítica e os fatos como eles são. Se isso acontecesse, por exemplo, e a gente fosse proibido de fazer conteúdo de política aqui por causa da censura, daí a gente seria obrigado aqui a ler, sabe, sonetos de Camões, ler os Lusíadas do Camões para vocês aqui, ou ler receitas culinárias, né?
Bem, quero saber o que vocês pensam. Primeiro sobre a série de tweets da Andréa Saad falando sobre as Forças Armadas, como as Forças Armadas não estão embarcando no bolsonarismo. O que vocês acham disso? Mas me digam o que vocês pensam e também me digam o que vocês pensam sobre essa pergunta feita pela Marilene aqui, sobre a censura de conteúdos na internet, se haveria esse risco no Brasil e como você lidaria caso o YouTube fosse bloqueado no país, né? Caso você não pudesse acordar e assistir ao seu canal favorito, me assistir aqui, se você aceitaria de boa isso. Bloquearam o Facebook, bloquearam o Instagram, bloquearam a internet, vida que segue. Deixa embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, estamos com curso de escrita e narrativas por lá, para quem quer aprender a escrever, se tornar um escritor também, e confie nos meus livros, né, sobre o Bolsonaro, no qual eu falo bastante sobre essa retórica dele e esse embate que ele empreende contra a imprensa também, né, ele sempre criticando jornalistas, e também um romance histórico sobre Jesus, o rei dos judeus. Se cuidem por aí e até mais. Tchau!